Alguém sabe onde é que está o livro de Ruth? Então vamos abrir em Ruth. Ruth capítulo 1. Nosso leitor aqui. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, eufrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Como é que era o nome do pai de família, hein? Elimeleque. Ele pegou a esposa dele e os filhos e saíram da cidade que eles moravam. Eles moravam aonde? Quem que leu a passagem? Onde que eles moravam? Você conseguiu ler? Você leu? Acompanhou? Você, não? Mariana? Não? Que cidade que ele era lá, Renato? Belém. Ele era de Belém, da Judéia. E ele saiu de lá, que era a cidade dele. Por que ele saiu de lá? Saiu ele, a esposa, pegou a família dele e foi embora. Por que ele saiu de Belém de Judá? Por que saiu? Ouvi aí, quem que falou? O que está escrito? Lê o versículo aí, por favor, quem que leu? Houve uma fome na terra e ele resolveu pegar sua família e sair de lá para buscar um lugar onde ele pudesse encontrar comida. Só que Elimeleque cometeu um erro muito grave. Alguém já ouviu a palavra Betel? Quem conhece a palavra Betel? Abraão montou um altar lá em Betel. Alguém sabe o que quer dizer Betel? Ele montou um altar lá, Abraão, nos dias de Abraão, né? Ele foi lá em Betel e montou um altar e sacrificou ao Senhor e adorou nesse lugar. Alguém sabe o que quer dizer Betel? Casa de Deus. Casa de Deus. Bet quer dizer casa. El é o Deus Todo-Poderoso. Betel. Betel, casa de Deus. E alguém sabe o que quer dizer Belém? É onde que ele morava aí? Elimeleque, é onde que ele morava? Belém. Sabe o que quer dizer Belém? Que é Bet-Elen. Alguém sabe o que é isso? Betel, o que é Betel? Casa Bet-El, casa de Deus. Alguém sabe o que é Bet-Elen, que é Belém? Oi? Casa do pão. Casa do pão. Elimeleque estava saindo da casa do pão para buscar comida em outro lugar. E agora eu pergunto, por que Deus permitiu que houvesse fome na casa do pão? Por que vocês acham que aconteceu isso? Por que Jeová, o Deus de Israel, permitiu que houvesse fome na casa do pão? Quem pode dizer para mim? Por que teve fome? Ou melhor, houve fome lá na casa do pão? Tudo bem, seu Nelson. Para provar. Era hora agora de provação. Belém, como já diz o próprio nome, era um lugar que Deus tinha os seus propósitos, que realmente era de onde ia surgir toda a bênção. Vocês sabem onde nasceu o Senhor Jesus? Hã?
Belém. Do lugar que esse homem saiu foi onde nasceu o Salvador, o verdadeiro pão. Eu sou o pão da vida. O verdadeiro pão ia nascer nesse lugar. E ele saiu de lá, esse homem. Saiu da casa do pão, porque ele falou, aqui não vai ter comida, eu vou embora. E foi se aventurar nas terras de Moabe. Eu não quero chegar no fim da história, mas ele morre filho, e assim vai, até que volta a Ruth, né, que foi a sua nora, volta com ela somente, perdeu todos os filhos, e eles voltam para esse lugar. E eles voltam porque sabendo que lá é que Deus ia abençoá-las. Mas eu estava pensando o seguinte, o que é isso para nós? Belém é onde o Senhor abençoa. Nós temos hoje o que, por exemplo, a Assembleia, onde Deus dá o alimento para nós. Não é verdade? Nós temos, graças a Deus, o privilégio, né, em nossas casas, abrir a palavra, ler a palavra, receber do Senhor o nosso manancial de cada dia até, né, podemos até fazer isso, temos esse gozo. Mas nós entendemos que a Assembleia, onde o povo de Deus se reúne, é uma hora especial. Eu seria mais ou menos a casa do pão. É o lugar onde que Deus vai dar o pão para nós, que é o próprio Senhor Jesus, que tudo provém dele. Como ele diz, eu sou o pão que desceu do céu. Só que às vezes, irmãos, nós somos provados. Às vezes nós, nesse lugar, passamos fome. Por quê? Por causa da nossa dureza. E às vezes por quê? Vamos dizer outra vez. Às vezes por descontentamento de nossos irmãos. Talvez nós quiséssemos ou queríamos outras coisas, ou achamos até que o mundo tem muito mais coisa para oferecer do que Deus tem a oferecer para nós. Essa é a verdade. Nosso coração, lá no fundo, nós achamos que é isso. Tem mais uma passagem, estou lembrando agora, vamos ler em Lucas também, alguma coisa semelhante, deixa eu lembrar qual o versículo que é. Lucas 10. Lucas 10, versículo 30 ao 37, por favor. E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu-o ao hospedeiro, e disse: Cuida dele, e tudo que de mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Aqui é algo semelhante. Essa pessoa saiu de Jerusalém. Era o lugar onde Deus havia escolhido para habitar o seu nome. Essa pessoa estava lá, tinha o lugar de adoração, tinha tudo para ele lá. Era a casa de Deus lá, em Jerusalém. Ele saiu para ir para onde?
Onde, João Tuíno? Jericó. Vocês conhecem a história de Jericó ou não? Triste história de Jericó. Jericó foi um lugar de maldição. Nós não vamos ler agora, mas foi um péssimo lugar onde que foi reconstruído às custas do sacrifício dos filhos de quem fez aquilo. Porque foi predito por Deus que aqueles que fossem reedificar os muros, reedificar Jericó, seria às custas dos seus filhos. Depois se der a gente lê, mas o tempo acho que não vai dar. E ele estava saindo justamente de Jerusalém, desse lugar de bênção, para ir para Jericó. E muitas vezes, isso que eu quero dizer, sabe, que nós achamos que esse lugar, infelizmente, não está bom. Devido a certas controvérsias ou desconforto, ou acharmos até, como o Senhor diz, a alegria desse mundo passa. Às vezes nós achamos que a alegria desse mundo vai ser muito mais confortante para nós do que as coisas do Senhor. Ah, estou cansado. Nossa, faz tanta vez que eu fico ouvindo essas coisas e começo às vezes a achar que... E vocês, principalmente jovens, eu sei que é difícil. O mundo está apertando. Né? O mundo está apertando de uma forma tal, sabe, para que vocês desistam do caminho do Senhor. E isso ele vai fazer sorrateiramente, ele não vai jogar escancarado. Mais um exemplo, a parábola do filho pródigo. Ele pegou tudo que ele tinha. Eu tenho parte nesse dinheirão que meu pai tem. Eu vou pegar esse dinheiro, vou embora. Eu vou viver uma vida maravilhosa. Pai, me dá o que me pertence. E foi embora. Rico, cheio de amigos, tudo beleza. Estava uma maravilha, não é? Parábola de Lucas 15. Uma maravilha. Uma terra longínqua, vivendo dissolutamente, cheio de amigos. Quando você está bem de vida, está cheio de amigos. Na hora que você cai na pobreza, você pode até ligar que eles não vão atender. Isso eu falo literalmente. Você vai ligar, nem eles vão atender mais você. Porque você não tem mais dinheiro. E aconteceu isso com ele. Veio fome na terra, mesma coisa, veio fome naquela terra que ele estava, e ele começou a passar necessidade, e foi se agregar aos fazendeiros que mandaram ele fazer o quê? Tratar de porcos. E foi lá que ele caiu em si. Quantos trabalhadores do meu pai têm pão em abundância, e eu estou aqui morrendo de fome. Eu vou levantar e vou lá com meu pai e vou dizer: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Levantou, foi, o pai dele de longe estava esperando ele. O pai dele de longe veio ele, saiu correndo atrás dele, abraçou ele e beijou. E ele disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Ele não disse: trata-me como um dos seus servos. Porque ele viu que ele era filho. A casa dele era aquela, ele era o pai dele. Ele não podia achar que ele ia ser um empresário, ele sempre vai ser o filho. E o pai estava esperando, de longe o pai viu. E Deus nos ama, o Senhor Jesus nos ama, deu a vida dele por nós. E seja qual for a circunstância, ele está esperando. O que aconteceu com essa pessoa que saiu de Jerusalém aqui, é o mesmo que aconteceu com o filho pródigo. Sabe o que é isso? É circunstâncias que Deus promove para que nós não cheguemos lá no destino onde nós achávamos que podia chegar lá. Ele saiu para ir para Jericó. E o que fala aí? Ele chegou lá? Lê o versículo. Lê o versículo, por favor. Respondendo Jesus, disse:
Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Ele não chegou lá. No meio do caminho, esses salteadores malvados não deixou que ele continuasse o caminho dele. Mas sabe o que é isso aí? Providência de Deus. Apesar de tudo, Deus providenciando para que ele não chegasse aonde ele queria. Como aconteceu com Jonas, mesma coisa, né? Saiu, Deus falou, vai para Nínive. Não, ao contrário. Mas foi? Não, chegou no meio do caminho, teve que ser jogado ao mar, engolido por um grande peixe e voltar a ser cuspido lá onde estava no lugar, para começar a conversa outra vez. Então isso é Deus, isso é misericórdia de Deus, vamos dizer assim, cruzando o nosso caminho, para que a gente não faça aquilo que seja do nosso querer. E isso é providência de Deus e misericórdia. Porque nós estamos muitas vezes saindo, gente, de um lugar de bênção. Sabe, como diz lá, nós vimos nossa... Saindo no lugar da casa do pão, para buscar comida onde, meu Deus do céu? Se lá não tem pão, onde que vai ter? Não é verdade? Se o Senhor não está sendo suficiente para mim, o que vai ser suficiente então? Não é? E aqui nós vemos o Senhor intervindo, né? Vindo aqui, esse samaritano, para salvar esse homem. E essa é uma figura do Senhor. Um levita passou, viu ele, passou de largo, largou ele lá. Quem mais que veio aí? Foi? Um sacerdote. O sacerdote foi lá ajudar ele ou não? Viu ele, também passou de largo. O que é o levita? Quem que seria o levita para nós? Quem que seria, Nelson? A religião. Religião misturada com obras, né? O sacerdote também. Os dois, obra e religião, não pode salvar. Não, nós sabemos disso, nós estamos cansados de saber isso. Que não vai nos ajudar. Agora, esse samaritano, que era um homem desprezado pelos judeus, foi esse que foi lá, pegou ele, curou, né? Curou não, tratou dele, cuidou das feridas dele, colocou na sua própria cavalgadura, levou ele para uma estalagem, um hotel, colocou ele lá, tirou dinheiro do bolso e falou, cuida dele, o que passar disso aí, você pode me cobrar que eu vou pagar você. Esse é o Senhor. O Senhor é esse, sabe? Que ele vai atrás, ele cuida, ele cura, ele faz tudo por nós. Então, irmãos, eu queria dizer apenas isso, sabe? Que na hora que vier a fome, não desanima. Olha para ele e ora para ele. Por que, Senhor? Por que eu estou com fome? Eu sei que o problema sempre vai ser meu. Não procure, sabe, lançar culpa nos irmãos, colocar culpa nisso, Nós somos culpados. Nós somos o primeiro. Aquele jovem lá de Lucas 15, que é o filho Gastão, né? Pródigo quer dizer isso, Gastão. Ele falou, eu pequei diante de Deus e diante do meu pai. Ele ficou lá sentado, se lamentando? Não, ele levantou e voltou realmente para o lugar de onde ele tinha saído. E foi o que aconteceu aqui com esse homem no qual o samaritano ajudou. Foi o que aconteceu com Noemi, embora tenha perdido seu marido e tudo mais, e ela volta por lugar de onde ela tinha saído, que é Belém. Então, irmãos, não existe, sabe,
bênção. Não existe bênção fora de Cristo. Muitas vezes nós somos enganados, né, nesse pensamento, sabe? Que nós podemos ter alguma coisa fora de Cristo, e não tem. Deus está dando testemunho que não há nada fora de Cristo para nós. E Ele sempre vai trabalhar e sempre vai fazer alguma coisa para mover nossos corações para entender isso aí. E Ele é capaz. E nós vemos isso muitas vezes no próprio Evangelho, né? Às vezes nós falamos assim, pô, eu nem vou falar do Evangelho para tal pessoa, que essa pessoa, imagina, não vai nem... E não é assim. Aqueles que muitas vezes são escarnecedores, coisas, eles fazem isso justamente porque eles não têm paz. Teve uma ocasião, só vou contar rapidinho um acontecimento, como Deus faz. Tinha um irmão que ele estava distribuindo folhetos, e daí ele encontrou uma pessoa que estava com suas mãos no bolso, assim, no meio das pessoas lá. Ele foi dando folheto. Chegou para ele, deu o folheto para ele, ele tirou a mão no bolso, pegou o folheto, picou. Jogou na cabeça do irmão, enfiou a mão no bolso, e o irmão foi embora, continuou distribuindo. Depois essa pessoa foi atrás dele, desesperado. Na hora que ele enfiou a mão no bolso, ficou um pedacinho do folheto grudado na mão dele. Porque a mão dele estava bem suada, né, no bolso. E ele pôs outra vez. Ele chegou lá e falou, olha, por favor, você me desculpa, mas o que Jesus disse? Porque estava escrito, Jesus disse. O que Jesus disse? Daí o irmão pregou o evangelho para ele. Então, irmão, não tem limites para a misericórdia de Deus alcançar uma pessoa como eu, como você. Não é verdade? Então, na hora que vem a provação, nós, na verdade, falando outra vez, nós somos o problema. E devemos o quê? Buscar Ele. Não devemos tentar preencher, sabe, com alguma coisa que somente Ele pode preencher. Nós estamos cansados, vou dizer careca, mas estou cansado de saber que o Senhor sempre é o suficiente para nós, não é verdade? Que esse vazio que muitas vezes nós sentimos, é esse vazio que somente Cristo pode encher. Nada mais. Então, eu queria dizer essas poucas palavras para nos animar, não para desanimar, tá, gente? Estou falando isso para animar, sabe? Não fique desanimado, sabe? O caminho às vezes fica duro realmente, às vezes vem a prova, vem a fome, mas não esqueça disso, sabe? O Senhor está sempre do nosso lado, cada dia, sabe? Não esqueça isso, sabe? Que o Senhor está do seu lado, na hora que você levantou de manhã, lembra que o Senhor está do seu lado, cada dia. Mesma coisa que o Leonardo está na minha casa, né? Ele do Rio de Janeiro, está em casa. Imagina, se ele ficasse lá em casa, levanta de manhã, eu não olho para a cara dele, ele fica do meu lado, não abre a boca, não falo nada com ele. Fala, pô, o alemão está bravo comigo, o que está acontecendo comigo? E assim é com o Senhor, na hora que nós levantamos de manhã, o Senhor está do nosso lado. Não é verdade? O Senhor está do nosso lado. Aonde quer que vamos, o Senhor está do nosso lado. Então isso é duas coisas, sabe? Primeiramente, veja onde você vai levar o Senhor. E outra coisa, lembra que Ele está ali, que você pode falar com Ele. Fala com Ele. Às vezes nós ficamos assim agora, o Senhor está do seu lado, fala com Ele. O Senhor está vivo, essa pessoa que morreu na cruz, né, esse bendito Salvador que nos amou tanto, Ele está do nosso lado. Nós não estamos vendo, mas Ele está do nosso lado. Fala com Ele. E Ele vai responder. Tá?